Capítulo 1. O último cargo. Helena ajustou pela terceira vez o colar de pérolas no pescoço, embora soubesse que aquilo não mudaria nada. O espelho fosco do banheiro executivo refletia uma mulher que, até aquela manhã, teria sido descrita como imponente. Cabelo castanho, perfeitamente alinhado em um coque baixo, maquiagem discreta, mas precisa, blazer azul marinho que desenhava a silhueta firme de quem aprendeu a ocupar espaço em salas cheias de homens de terno escuro. Mas naquele instante, enquanto a água da torneira corria fria sobre seus dedos trêmulos, o reflexo lhe pareceu deslocado. Como se aquela Helena ali, de blazer caro e postura ereta, fosse uma atriz atrasada para sair de cena. Ela fechou a torneira. O som cessou, dando lugar ao silêncio pesado da ala dos diretores. Aquele corredor onde o ar-condicionado sempre deixava tudo alguns graus mais gelado do que o resto da empresa. O cheiro de café recém-passado vinha da copa, misturado a um perfume caro de alguma gerente que acabara de passar apressada. No fundo do corredor, a porta de vidro jateado com letras cromadas brilhava. Imponente. Sala do presidente. Ricardo Moura. O convite para a reunião tinha chegado meia hora antes. Seco, sem pauta, sem anexo, sem nada. Helena, precisamos alinhar alguns pontos. 10 horas, na minha sala. Alinhar. Palavra bonita para esconder coisas feias. Helena respirou fundo, sentindo o ar gelado entrar pelos pulmões. Mas o corpo não refrescava. A blusa colava levemente as costas, o suor insistindo em surgir sobre o desodorante importado. Ela ajeitou a manga do blazer, pegou o tablet sobre a bancada e caminhou pelo corredor revestido de carpete cinza que abafava o som dos saltos. Cada quadro nas paredes, fotos de premiações, gráficos de crescimento, certificados de excelência, pareciam observá-la. Ela se lembrou de quando uma daquelas fotos tinha sido tirada. O prêmio de diretora do ano, há 3 anos. Sua imagem sorridente, no centro, segurando o troféu, cercada pelos demais executivos. Quanta coisa podia mudar em 3 anos! Ao passar pela antessala, a secretária do presidente, Paula, ergueu os olhos do computador. Havia um constrangimento visível ali. Algo nos ombros tensos, na forma como os dedos dela pararam de digitar. Oi, Helena. Voz saiu baixa, ligeiramente rouca. Ele já está te esperando. Tudo bem, obrigada. Helena respondeu num tom que tentava ser neutro, mas saiu seco demais. Paula evitou o olhar dela. Esse detalhe foi como um pequeno prego cravado na pele. A secretária sempre fora falante, afetuosa, cheia de comentários sobre sapatos, bolsas, viagens. Naquele dia, se encolhia atrás do monitor. Algo ali já estava decidido. Helena bateu de leve na porta antes de entrar. Pode entrar, abafado veio de dentro. A sala do presidente era ampla, com janelas envidraçadas do chão ao teto, que deixavam ver a cidade como um mar de concreto, carros e fumaça. O sol da manhã desenhava retângulos claros no piso bege. O ar-condicionado parecia ainda mais frio ali. O cheiro era um misto de couro novo, madeira envernizada e o perfume amadeirado de Ricardo, que ela reconheceria em qualquer lugar. Ele estava sentado atrás da mesa, sem paletó, camisa branca com as mangas dobradas até o antebraço. O rosto sério, testa levemente franzida. Ao lado dele, uma pasta preta, fechada. Não havia café, não havia copos d'água, não havia tablet ligado sobre a mesa exibindo gráficos, como nas reuniões importantes. Aquilo não era sobre negócios da empresa. Era sobre ela. Senta, Helena, ele disse, fazendo um gesto com a mão, sem um sorriso sequer. Ela sentou na poltrona de couro, de frente para a mesa, sentindo o material frio tocar a parte de trás das coxas, mesmo cobertas pela saia social. Suas mãos repousaram sobre o tablet desligado, como se ele pudesse servir de escudo. Ricardo, se for sobre o relatório de desempenho, eu já fiz os ajustes. Começou, tentando tomar a dianteira, como sempre fazia.
Ele suspirou pesado, recostando-se na cadeira giratória. Voltou o olhar para a janela por um instante, como se buscasse as palavras certas do lado de fora, no movimento dos carros 28 andares abaixo. Não é sobre o relatório, finalizou dizendo. É sobre reestruturação. A palavra soou como um estalo seco dentro da cabeça dela. Reestruturação. Aquela mesma expressão que ela tinha usado tantas vezes em apresentações para justificar cortes, fusões, demissões, agora vinha direcionada a ela, como um bumerangue que voltasse depois de anos no ar. A gente conversou isso no conselho na semana passada, continuou ele, evitando o olhar dela. Os números não estão ruins, mas os acionistas querem mudanças, querem outra postura na direção. Uma imagem nova. Uma imagem nova. Traduzindo, alguém mais jovem, mais barato, mais fácil de moldar. Helena sentiu um frio subir pelas pernas, como se o piso debaixo da cadeira se tornasse gelo. Ainda assim se esforçou para manter a voz firme. Ricardo, eu estou há 15 anos aqui. Entrego o resultado, seguro crise. Fui eu que segurei a empresa quando vocês erraram na expansão para o exterior. Ele ergueu a mão, interrompendo. Eu sei, Helena. Ninguém está questionando isso. Você foi fundamental. Pela primeira vez, ele a olhou nos olhos. Havia algo parecido com pena no olhar dele. Pena. Mas decisão de conselho é decisão de conselho, não é pessoal. Não é pessoal. Era sempre pessoal quando atingia a gente. Ele puxou a pasta preta, abriu, tirou um envelope de dentro e deslizou na direção dela. Pacote de desligamento. Uma boa indenização, plano de saúde por mais 6 meses, apoio de recolocação com a empresa parceira. As palavras chegavam aos ouvidos dela como se atravessassem água espessa. Helena olhou o envelope como quem olha um laudo médico ruim. Plano de saúde por 6 meses. Como se, depois disso, a vida pausasse. Então é isso, ela murmurou. Depois de 15 anos, eu viro um custo. Ricardo respirou fundo novamente. Parecia incomodado, mas não recuava. Você sabe como funciona. Eu fiz o que pude para tornar isso menos doloroso. E tem uma coisa a mais. Ele pigarreou. A questão da auditoria interna. Estão usando isso como justificativa também. Helena franziu a testa. Que questão? Ele se remexeu na cadeira. Tiveram algumas denúncias anônimas, apontando que você teria favorecido fornecedores, fechado contratos sem licitação interna. Ela arregalou os olhos, o sangue subindo num calor repentino que contrastava com o gelo da sala. Isso é absurdo. Você sabe que eu sigo o protocolo em tudo. Essas licitações sem concorrência foram aprovadas por você, pelo conselho. Estava tudo em ata. Eu sei, Helena, mas para a imprensa, para acionista, é uma história conveniente. Precisavam de um bode expiatório. A frase pairou no ar, pesada, viscosa. Bode expiatório. Ela sentiu um nó se formar na garganta, tão duro que era difícil engolir. As mãos começaram a tremer sobre a tablet. Por um momento pensou em se levantar, bater na mesa, gritar que processaria a empresa que exporia os verdadeiros culpados. Mas quando olhou em volta, viu as vidraças, os móveis caros, o quadro de Empresa do Ano atrás de Ricardo. Tudo aquilo era deles, não dela. Naquele tabuleiro, ela era só uma peça facilmente substituível. Assina, Helena, pediu ele, empurrando uma caneta em direção a ela. Quanto antes a gente oficializar, melhor para todo mundo. Para todo mundo. Menos para ela. Os dedos de Helena envolveram a caneta metálica. O objeto estava frio, quase gelado. Ela respirou fundo, sentindo o peito apertar, e assinou onde mandavam. Assinou seu próprio afastamento, sua queda, como se fosse mais um contrato qualquer. Um arranhão da caneta sobre o papel e 15 anos de história eram reduzidos a um carimbo. Quando terminou, deixou a caneta cair sobre a mesa com um leve tintilar. Você pode usar o resto do dia para se organizar, disse Ricardo, numa tentativa pobre de gentileza. A equipe de RH vai te orientar. Helena... Ela já se levantava, ajeitando o blazer, tentando manter a coluna ergueta. Não precisa, cortou, a voz surpreendentemente calma. Eu sei o caminho da saída.
Quando saiu da sala, o ar do corredor pareceu ainda mais frio. Paula, do outro lado, fingia mexer papéis que não precisavam ser mexidos. Helena caminhou com passos medidos, sentindo o carpete afundar levemente sobre seus saltos. A cada passo, ecoava na cabeça a palavra que não fora dita, mas que pairava: descartável. Na sua própria sala, a placa com seu nome brilhava na porta de vidro. Helena Duarte, diretora de operações. Ela parou por um segundo, olhando para aquelas letras. Aquele nome ali estampado parecia de outra pessoa. Entrou. O cheiro familiar de sua sala, café, papel, leve perfume de lavanda no aromatizador que mantinha sobre a mesa, a envolveu. As persianas semiabertas deixavam faixas de luz cruzarem o ambiente, iluminando sua mesa milimetricamente organizada. Canetas alinhadas, pilhas de relatórios, o porta-retratos com uma foto dela e do ex-marido em uma praia italiana, anos atrás. Ela pegou o porta-retratos, observou por alguns segundos. O sorriso dele, o braço envolvendo a sua cintura. Lembrou-se do e-mail frio que recebera dele 6 meses antes. Não dá mais. Já estou com outra pessoa. Vou mandar o advogado cuidar da papelada. Sem aviso, sem conversa, sem nada. Uma mensagem, como aquelas notificações automáticas do banco. Helena colocou o porta-retratos virado para baixo na mesa, como se apagasse aquele momento. Depois abriu a gaveta inferior, puxou uma mala preta pequena que usava em viagens rápidas. Nunca achou que a usaria para esvaziar a própria sala. Começou a guardar as coisas. Um caderno de capa dura cheio de anotações, a caneta preferida, o aromatizador de lavanda, 2 pastas com certificados em seu nome. O crachá, pendurado no suporte, balançou levemente quando ela esbarrou nele. Ela o tirou. Passou o dedo sobre a foto, o código de barras, o logo da empresa. Por um segundo, apertou o crachá na palma da mão com força, a borda de plástico machucando a pele. Depois, guardou-o também na mala. Não por precisar dele. Seria desativado em poucas horas, mas por um tipo estranho de luto. Quando saiu da sala, carregando a mala, alguns funcionários no corredor fingiram não vê-la. Outros lançaram olhares rápidos, cheios de curiosidade e medo. Ninguém se aproximou. Era como se a demissão fosse contagiosa e bastasse chegar perto para também ser cortado. No elevador, sozinha, ela finalmente sentiu as pernas bambas. A mala parecia pesar 1 tonelada. O espelho do fundo mostrava uma mulher ainda impecavelmente vestida, mas com os olhos começando a brilhar mais que o aceitável. Ela respirou pelo nariz, devagar, tentando segurar as lágrimas. Não choraria ali entre aço polido e espelho. Quando as portas se abriram no térreo, o cheiro de saguão, mistura de mármore molhado pelo entra e sai de gente, perfume caro de visitantes, desinfetante, veio como uma onda. O segurança da recepção, seu João, levantou o queixo numa saudação. Boa tarde, doutora Helena. Ela sentiu o título doutora entrar como uma facada suave. Boa tarde, seu João, respondeu, forçando um sorriso pequeno. Do lado de fora, o sol do meio-dia batia forte no concreto. O barulho da cidade a atingiu em cheio. Buzinas, motores, gente falando alto, os sons agudos de freios, o ar quente, impregnado de fumaça e cheiro de comida de rua, substituiu o ar artificialmente frio da empresa. Ela caminhou até o ponto de táxi, a mala rodando atrás, as rodinhas raspando no piso irregular da calçada. No banco de trás do carro, enquanto o taxista perguntava o endereço, Helena puxou o celular e abriu o aplicativo do banco. O número na tela pareceu menor do que ela esperava. Havia a indenização, sim, mas junto com a hipoteca do apartamento, o empréstimo do carro, os cartões de crédito, o padrão de vida que mantivera por anos, aquele dinheiro tinha data de validade. E curto. O taxista ligou o rádio. Uma notícia qualquer sobre economia, inflação, desemprego. Cada palavra parecia grudar nela como poeira. No apartamento, o silêncio a recebeu com um eco estranho. O lugar, antes-cenário de jantares, reuniões informais, taças de vinho tilintando,
agora parecia grande demais para uma pessoa só. Ela largou a mala perto da porta, chutou os sapatos, sentindo o piso frio sob os pés. Foi direto para a cozinha. Abriu a geladeira. Lá dentro, silêncio também. Uma garrafa de água, meio limão, restos de um queijo caro, um pote com salada esquecida. Nada que enchesse barriga ou trouxesse consolo. Abriu o armário, puxou uma lata onde guardava moedas e notas soltas. Sentou-se à mesa, de granito, despejou tudo ali. O som metálico das moedas rolando, batendo umas nas outras, parecia preenchê-la mais do que qualquer música. Começou a contar. 1, 2, 3 pilhas de moedas de R$1, 50, 10 centavos. Separou, refez as pilhas, conferiu novamente como se alguma mágica pudesse fazer surgir mais dinheiro. O total, somado ao que havia visto no banco, desenhava um futuro de cortes, renúncias, apertos. Os dedos de Helena, acostumados a segurar canetas importadas e tocar telas de tablets em reuniões, agora deslizavam por moedas riscadas, frias, com cheiro de metal e suor de tantas mãos anônimas. A ironia lhe cortou por dentro. Tal como aconteceu com Maria José, naquela outra história do sertão que você talvez já tenha ouvido aqui no canal. A queda de Helena começava pelo bolso vazio, pelo peso concreto da falta. À noite, o apartamento ficou escuro mais cedo que o de costume. Ela não acendeu todas as luzes. Por que gastar? Ficou sentada na sala, olhando pela janela o mar de prédios iluminados. Cada janela acesa era a vida de alguém que seguia, trabalhava, jantava, ria. A dela parecia suspensa. O som distante da televisão do vizinho filtrava pela parede. Uma novela, risadas de plateia, trilha sonora animada. Contraste cruel com a quietude da sua sala. O celular vibrou. Uma mensagem. Helena, sou o Dr. Mauro do banco. Precisamos falar sobre o atraso das parcelas do apartamento. Me retorne. Outra vibração. Lembramos que sua fatura do cartão está em aberto. Mais uma. Propaganda de um restaurante japonês que costumava frequentar. Ela apagou todas, sem responder. Uma sensação, física, quase palpável, tomou conta dela. O peito pesado, o estômago vazio, a cabeça latejando de tanta conta, tanta preocupação rodando sem parar. Uma ponta de dor começou na nuca, descendo pelos ombros. Quando percebeu, já estava chorando. Não aquele choro contido, silencioso, mas lágrimas quentes escorrendo em filetes contínuos, embaçando a visão da cidade lá fora. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Chorava pela diretora que deixara de ser, pelo casamento que já tinha ido embora, pelo futuro que agora era só um borrão. Entre um soluço e outro, uma pergunta grudou na sua mente. E agora? Quem eu sou sem esse cargo, sem esse salário, sem esse sobrenome corporativo? No meio da madrugada, os olhos ardiam, a garganta seca, a cabeça pesada. Ela se levantou, andou até a mesinha da sala onde ficavam alguns papéis importantes, entre eles uma pasta de plástico transparente com um anúncio impresso há semanas. Serviços gerais, faxina e manutenção. Mansão antiga em área afastada. Precisa-se de pessoa discreta. Pagamento semanal. Na época, tinha dado risada ao ver aquilo num grupo de empregos, como piada. Imagina eu, Helena Duarte, diretora, limpando mansão velha. Agora, a mesma folha de papel parecia um bote inflável no meio de um mar revolto. Ela segurou o anúncio com dedos trêmulos. O papel tinha cheiro de tinta velha da impressora, misturada ao cheiro neutro de impressos antigos. Leu e releu as exigências. Não pediam diploma, não pediam idiomas, não pediam experiência em gestão. Apenas alguém disposto a limpar, esfregar, carregar baldes.
Os olhos repousaram no número de telefone ao final. Ela decorou mentalmente como se aquilo fosse uma espécie de senha. Não ligou naquela noite. Precisava ainda digerir a humilhação de imaginar-se de vassoura na mão. Deitou-se na cama king size, que de repente parecia enorme demais para uma pessoa só, e encarou o teto. A textura branca parecia ganhar formas sob a luz fraca que vinha da rua. Aos poucos, as linhas do gesso se confundiam com números de contas, prazos de pagamento, parcelas em atraso. Você conseguiria, no lugar dela, trocar o salto alto por um balde e um pano de chão para sobreviver? Até onde iria o seu orgulho diante da fome, das contas, do medo de perder tudo? Porque naquela madrugada, Helena ainda não sabia, mas o caminho até aquela mansão abandonada e até a lareira que mudaria sua vida começava exatamente ali, entre lágrimas secas no travesseiro e um anúncio amassado nas mãos. Capítulo 2. A Mansão do Vale Negro. A neblina ainda dormia rasteira sobre a estrada quando Helena desceu do ônibus velho que a deixara a 3 quilômetros do portão da propriedade. O ar da manhã estava úmido, com cheiro de terra fria misturado ao aroma ácido das folhas amassadas sob seus pés. O vento leve passava por sua nuca, levantando um fio de cabelo que escapara do coque improvisado. No horizonte, o caminho de terra batida parecia um corredor de silêncio, ladeado por árvores altas, cujos galhos se entrelaçavam no alto como mãos antigas tentando bloquear a luz. O motorista havia dito, com um certo receio na voz: "É ali para baixo. Vai sozinha mesmo? Esse lugar... o povo fala que não presta." Ela tinha apenas assentido, segurando firme a alça da bolsa. Não havia escolha. Quando a vida te empurra até o limite, até o medo parece um luxo. Os sapatos simples que comprara num brechó afundavam na lama recente da chuva da noite anterior. A cada passo, o som do barro se desfazendo sobre a sola criava uma trilha sonora pegajosa que acompanhava seus pensamentos incertos. O ar pesado grudava em sua pele, úmido, quase pegajoso. A paisagem, antes bucólica, agora parecia observar cada movimento dela. Os troncos grossos das árvores exibiam rachaduras profundas e, em alguns pontos, Helena jurava ter visto símbolos irregulares ou cortes feitos com faca, marcas tão antigas que não era possível distinguir se eram de gente ou do tempo. Ela apertou o passo. Depois de quase 20 minutos caminhando, avistou ao longe o portão. Uma estrutura de ferro forjado, enorme, retorcida em alguns pontos pela ferrugem que devorava metal e memória. O rangido do vento batendo nas grades soava como um gemido de alguma criatura presa. A placa meio caída ainda conservava em letras gastas: Propriedade Vale Negro. Entrada proibida. Helena respirou fundo. O nome da mansão já carregava uma estranheza que ela sentia na pele desde que viu o anúncio. Mas quanto mais se aproximava, mais percebia que havia algo vivo ali, algo que a observava. Com esforço, empurrou o portão. O metal chorou alto, o ruído ecoando na mata como um aviso. O cheiro de ferrugem invadiu suas narinas, forte, metálico, quase agressivo. O caminho interno era coberto por folhas secas que estalavam sobre seus pés. O vento sacudia as copas das árvores, fazendo sombras dançarem de forma irregular no chão. Uma sensação pesada pousou sobre seus ombros, como uma mão invisível a empurrasse levemente para trás, tentando impedir que ela avançasse. Mas ela avançou. E então viu a mansão. A primeira sensação foi um aperto no peito. A mansão surgia entre as árvores como um colosso adormecido e ferido. 3 andares de paredes cobertas por trepadeiras escuras, janelas quebradas como olhos vazios, e uma varanda longa, sustentada por colunas rachadas.
O telhado, parcialmente afundado, deixava ver vigas expostas como costelas de um animal morto. Havia também um cheiro, uma mistura de mofo profundo, madeira podre e algo indefinível, talvez lembrança de incêndio antigo, talvez apenas o próprio medo projetado nela. O aroma se infiltrava na garganta, fazendo-a pigarrear. Por um momento, Helena considerou voltar. Somente tentou levantar argumentos. Você não precisa disso. Pode procurar outro emprego, pode... Mas então, lembrou da geladeira vazia, da luz prestes a ser cortada, das parcelas atrasadas, da ligação do banco, das moedas espalhadas na mesa da noite passada. Seguiu. Ao subir os 3 degraus da varanda, cada tábua rangia como se reclamasse da presença dela. O som estridente ecoava por dentro das paredes, acompanhado pelo bater suave de algo solto no interior. Talvez uma janela balançando, talvez algo maior. Antes que ela pudesse bater, a porta se abriu com um estalo, revelando uma figura magra, de cabelos grisalhos presos num coque baixo, vestido preto engomado, expressão dura como pedra. Dona Salomé, a intermediária que havia marcado a entrevista. Entrou mesmo? A mulher perguntou, arqueando a sobrancelha como quem observa um animal raro. Corajosa ou desesperada? Talvez um pouco dos dois, Helena respondeu sem abaixar os olhos. Salomé deu aqueles sorrisos que não chegam aos olhos. Um sorriso que parecia medir, pesar, avaliar. Venha, vamos ver se serve para o serviço. Ao cruzar a porta, o ar ficou mais frio, muito mais frio. Como se a mansão tivesse o seu próprio clima independente do resto do mundo. O cheiro de umidade era tão forte que quase deixava gosto na língua. Um amargor de parede velha, poeira e esquecimento. O vestíbulo era enorme, mais escuro. Cortinas pesadas bloqueavam a luz, permitindo apenas alguns feixes tímidos que iluminavam partículas de poeira dançando no ar. O piso de madeira estava coberto por uma camada espessa de pó. E tapetes antigos, desbotados, exibiam manchas escuras que não era possível identificar. Helena sentiu um arrepio subir pelas costas. Salomé caminhava à frente, passos firmes que desafiavam a casa a responder. A cada passo, o som ecoava, devolvido pela mansão como um sussurro. Essa casa é assim mesmo, velha, cheia de história, cheia de barulhos. Se for medrosa, melhor nem começar. Sou prática. Barulhos não assustam quem já viu gente derrubar a vida da gente com um sorriso no rosto. Talvez sirva mesmo. Continuaram pelos corredores. O piso rangia sob o peso delas, mas às vezes rangia antes do passo, como se algo caminhasse à frente ou ao lado. Helena tentou não olhar para a escuridão que se acumulava nos cantos mais fundos. Passaram por uma sala de jantar enorme, com uma mesa longa coberta por lençóis brancos amarelados. O vento que entrava pela janela quebrada mexia o tecido e, por um segundo, Helena achou que tinha visto a silhueta de alguém sentado ali, imóvel. Piscou. Nada. Salomé abriu outra porta. Uma cozinha antiga, com azulejos rachados, um fogão antigo de ferro, panelas cobertas por pó. O cheiro ali era mais intenso. Gordura velha, mofo, ferrugem. Você começa por aqui, Salomé disse, entregando um molho de chaves. Esse lugar não vê limpeza de verdade faz anos. E não pergunte sobre quem morava aqui. Gente da cidade adora inventar história. Não pretendo perguntar. Ótimo. A mulher estendeu a mão, como quem espera firmeza. Aceita o trabalho? Helena olhou ao redor. A mansão era assustadora, decadente, cheia de segredos presos nas paredes. Mas por trás de toda aquela ruína havia algo mais forte. Era a sua única chance. Ela apertou a mão de Salomé. Aceito. Um barulho soou atrás delas, como passos rápidos cruzando o corredor. Helena se virou, mas não viu ninguém. Salomé, no entanto, apenas sorriu de canto. A mansão sempre testa quem entra.
Veremos se te aceita. E então saiu, deixando Helena sozinha na cozinha. O silêncio que ficou era tão denso que dava a impressão de ter peso. A poeira parecia suspensa no ar, como se observasse cada movimento dela. Helena respirou fundo e abriu a primeira porta de armário. E foi então que viu. No canto do armário, envolto em poeira espessa, Estava um pano dobrado cuidadosamente. Diferente do resto da cozinha, que parecia abandonada às pressas. O pano tinha a cor amarelada pelo tempo, mas sua dobra era precisa, metódica, quase recente. Helena ergueu-o devagar. Por baixo dele, havia a primeira pista. Uma chave pequena e enferrujada, presa a um pedaço de papel amarelado. Escrito nele, com letra apressada. Para quando alguém digno chegar. 1974. Helena sentiu o coração pulsar forte, o frio da casa se intensificando ao seu redor, como se a mansão prendesse a respiração. E ali, naquela cozinha decadente, pela primeira vez, ela percebeu. A mansão não era apenas velha. A mansão estava esperando por alguém. E agora, esperava por ela. Capítulo 3. O primeiro dia de faxina. O sol ainda engatinhava no céu quando Helena chegou diante da mansão na manhã seguinte. O ar úmido da madrugada deixava as folhas coladas ao chão como pequenas línguas verdes, e a névoa insistente ainda envolvia a propriedade como um véu que não queria ser retirado. O portão de ferro, aquele mesmo que rangia como um animal ferido, parecia observá-la quando ela se aproximava, empurrando-o com o ombro até ouvir o som áspero, metálico, que ecoou por todo o vale. Seu uniforme improvisado, uma calça jeans antiga, camiseta simples e um casaco fino, já estava impregnado do cheiro da trilha. Terra úmida, mato esmagado, algo levemente azedo, que vinha das árvores retorcidas ao redor. Ela carregava uma sacola com poucos itens: luvas, um pano de chão, uma garrafa d'água e um pacote de bolacha barata. Era o que conseguira comprar com os sobras das moedas contadas na mesa do apartamento. Cada objeto era um lembrete da queda. Quando pisou no primeiro degrau da varanda, o rangido costumeiro pareceu mais longo, como se a madeira estivesse reclamando da visita tão cedo. Helena respirou fundo e entrou. A escuridão da mansão a engoliu num único passo. O ar era frio, quase úmido demais para aquela hora da manhã, e carregava um odor profundo de mofo, pó acumulado e algo doce. Alguém que não conhece o cheiro da decadência talvez confundisse aquilo com um perfume antigo. Helena sabia que era cheiro de coisas mortas que insistem em existir nas frestas. As cortinas pesadas, ainda fechadas, bloqueavam a luz e pareciam dedos gigantes tentando impedir o dia de entrar. O corredor longo, com o papel de parede descascado, estava ainda mais escuro do que no dia anterior. O silêncio ali dentro não era natural. Era uma espécie de silêncio cheio, denso, como se houvesse algo respirando na casa, mas discretamente, para não ser notado. Helena caminhou até a cozinha, onde havia encontrado a chave misteriosa no dia anterior. O piso gelado mordia seus pés através do tênis surrado. Quando acendeu a lanterna do celular, a luz dançou sobre os azulejos rachados, fazendo a poeira brilhar como pequenos insetos prateados. A mesa de madeira antiga estava coberta por uma camada espessa de pó que parecia cinza acinzentada. Ao tocar, a textura era áspera, quase granulada. Ela esfregou o tampo, revelando parte do desenho original, flores de um lazul desbotado. O som repetitivo do pano raspando a madeira era estranhamente confortante. Pelo menos uma parte disso ainda pode viver, murmurou para si mesmo, soprando o pó que se levantou num pequeno turbilhão. Quando abriu os armários das portas, o cheiro de madeira úmida tomou suas narinas. Em alguns cantos, encontrava talheres antigos, panelas amassadas, pratos quebrados. Em outros, teias de aranha tão densas que mais pareciam véus de tecido. Mas não havia mais nenhum objeto escondido. Pelo menos não ali. O barulho abrupto de uma porta batendo ecoou pelos corredores. Helena sobressaltou. O som parecia vir da sala principal. Quase instintivamente,
Sua mão apertou a borda da pia. Passos arrastados surgiram do corredor. Lentos, pesados, como se alguém arrastasse algo pelo chão. A figura de Dona Salomé apareceu na porta, segurando uma bolsa pequena e com o cabelo preso num curri rígido como no dia anterior. Helena exalou o ar que nem percebera estar segurando. Já começou cedo, disse Salomé, com a voz firme, quase irritada. A casa gosta de quem chega cedo. A casa gosta? Helena ergueu os mancais. Toda casa antiga tem suas manias. A mulher fez um gesto com a mão como se aquilo fosse óbvio. Tem café na garrafa. Tá frio, mas dá para esquentar no fogão. Helena agradeceu com um aceno, embora soubesse que faria tudo sozinha naquele dia. Quando Salomé se retirou por uma porta lateral, Helena pousou o olhar na sala principal, o cômodo mais amplo da mansão. A lareira antiga dominava o centro da parede. Era enorme, feita de pedras escuras, com molduras de madeira talhada que ainda poderiam ser belas em outro contexto. A fuligem espalhada pelo chão indicava que tinha sido usada não muito tempo atrás, ou alguém mexera nela recentemente. Algo aqui não combina com abandono, pensou. Ela se aproximou. O cheiro de fuligem antiga era forte, misturado ao odor levemente doce de madeira queimada há décadas. Havia cinzas, mas também fragmentos de tijolo quebrado e arranhões na superfície interna. Arranhões recentes. Helena franziu a testa e passou a ponta dos dedos pela pedra. A superfície irregular raspou sua pele, deixando um pó escuro na ponta da unha. Quem mexe numa lareira abandonada? Murmurou. Uma rajada de ar gelado atravessou a sala, fazendo as cortinas se agitarem abruptamente. Helena apertou os braços ao redor do próprio corpo. O frio entrou tão fundo que parecia tocar os ossos. Subitamente, algo metálico tilintou na estante ao lado. Um som seco, como se um objeto tivesse caído sozinho. Ela foi até lá, iluminando o local com o celular. No chão, havia um pequeno porta-retratos virado de cabeça para baixo, o vidro quebrado. Mas eu não toquei nisso. O retrato mostrava uma família elegante dos anos 70. Um homem de terno escuro, expressão séria, uma mulher de vestido longo e olhar melancólico, e uma criança, talvez 6 anos, segurando um brinquedo de madeira. As 3 figuras pareciam estar olhando diretamente para ela. Pequeno contratempo ou aviso. Antes que pudesse guardar o retrato, um som de estalo ecoou do teto. Depois outro e outro. A mansão parecia emitir uma sequência de estalos como passos, mas invertidos. Como se alguém estivesse caminhando de cima para baixo, fazendo o peso derrubar os sons pelas bigas. Helena respirou fundo, tentando não entrar em pânico. É só madeira velha, disse tentando se convencer. Mas sua nuca arrepiava como se alguém estivesse ali, logo atrás. Virou-se devagar. Ninguém. Apenas as cortinas balançando, o vento entrando pelas frestas das janelas quebradas. Mesmo assim, ela sentiu presença. A primeira conversa tenso-realista. Mais tarde, ao varrer o salão, Helena ouviu a porta de entrada ranger outra vez. Não era Salomé. Ela estaria no fundo da propriedade, organizando contas. Uma voz masculina soou da porta. "Com licença, tem alguém aí?" Helena parou no mesmo instante, o cabo da vassoura nas mãos. Um homem apareceu no vão da porta. Cabelos escuros, barba por fazer, roupas simples de trabalhador rural. Os olhos, porém, profundos, tensos, transmitiam outro tipo de alerta. O mesmo homem da estrada. "Você de novo?" disse tentando não demonstrar o medo que espreitou sua espinha. "Falei para ir embora, moça. Essa casa aí..." Ele olhou para a lareira, depois para as escadas. "Isso aqui engole gente." "É só uma casa," Helena rebateu. "E eu tenho contas para pagar." O homem balançou a cabeça devagar, como quem olha uma fogueira prestes a consumir algo. "Casa nenhuma é só casa quando foi palco de coisa errada." Helena travou. "Como assim?" Ele hesitou, deu um passo atrás. "Esquece. Só não mexe onde não deve."
e saiu sem esperar resposta. Ela ficou parada, ouvindo o silêncio engolir o último eco dos passos dele. Algo naquela frase ressoou dentro dela. Não mexe onde não deve. Seu olhar voltou para a lareira, para os arranhões recentes, para o tijolo quebrado e para a chave enferrujada que trouxera na bolsa naquele dia. Talvez eu deva mexer, sim, murmurou. Inclinou-se, tocou a base da lareira. A pedra estava mais fria do que deveria, como gelo. Havia uma fenda, quase imperceptível, entre duas pedras, como se pudesse mover. A cada segundo, a sensação de que havia algo ali, escondido, parecia mais clara e mais urgente. Helena respirou fundo e, pela primeira vez, decidiu tentar abrir o que a mansão parecia esconder. Capítulo 4. O sussurro das paredes. O silêncio dentro da mansão parecia mais espesso naquela manhã. Não era apenas ausência de som, era um silêncio pesado, cheio, como se ocupasse espaço físico, apertando o ar nos corredores. Helena permaneceu ajoelhada diante da lareira por alguns segundos, sentindo o frio anormal da pedra atravessar sua pele, subir pelos dedos e se instalar nos ossos. A fenda entre as pedras parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Ela recuou um pouco, respirando fundo, tentando controlar o tremor que nascia em suas mãos. É só uma pedra, só uma casa velha, disse a si mesmo, mas mesmo sua voz pareceu abafada pelo ambiente. Levantou-se devagar, limpando a calça suja de fuligem. A casa parecia observá-la. A madeira rangia nos cantos, como se algo estivesse mudando de lugar nas sombras. O ar tinha aquele cheiro de poeira antiga misturado a uma umidade ranzinza, que grudava na garganta. Ao caminhar pelo corredor lateral, a luz fraca filtrava-se pelas frestas da parede, lançando linhas pálidas no chão. Linhas que pareciam se mover conforme ela caminhava. Helena precisava começar a faxina, mas algo a puxava para os lados da casa como se os cômodos a chamassem. Como se a mansão quisesse apresentar seus segredos. Entrou no primeiro quarto à direita. Um cheiro de madeira molhada a recebeu, junto de um frio repentino que fez sua pele arrepiar-se do pescoço até os antebraços. O quarto era pequeno, mas tinha traços de importância no passado. Um tocador com espelho grande e rachado, uma cama de ferro enferrujado coberta por um lençol marrom pelo tempo e uma estante com livros tão deteriorados que mais pareciam pedaços de carvão. Quando ela se aproximou do espelho, uma camada espessa de poeira borrava a superfície. Passou a mão e o reflexo que surgiu a fez prender a respiração. Por um segundo, achou que havia alguém atrás dela. Um vulto leve, indistinto, como uma sombra mais escura que o ambiente. Ela virou rapidamente. Ninguém. O coração batia forte demais. Mas ela manteve a postura. Pegou um pano e começou a limpar o espelho com movimentos curtos, tentando ocupar as mãos para controlar a ansiedade. Nervosismo bobo. Só isso. No entanto, um detalhe chamou sua atenção. No espelho, mesmo limpo, havia uma listra vertical, fina, que parecia arranhão recente. Não fazia sentido. Ao incliná-lo um pouco, percebeu que não era arranhão. Era uma palavra. Uma única palavra, escrita com algo fino, quase invisível. Raiz. Helena recuou, levando a mão à boca. O quê? A palavra parecia conversar com ela, como um sussurro congelado no vidro. O corredor vivo. Deixando o espelho para trás, continuou pelo corredor.
O peso rangia de forma irregular, mas algo em seu ouvido dizia que parte daqueles ruídos não vinham dela. Um estalo forte soou atrás. Ela girou rápido. Nada. Mas o cheiro no ar havia mudado. Agora era um aroma de madeira queimada. O mesmo cheiro que sentira perto da lareira. Outro estalo. Dessa vez, vindo do teto. Parecia um passo. 2. 3. Como se alguém estivesse andando acima, seguindo Helena. Ela passou a mão no braço, tentando afastar o arrepio. É madeira velha. Só isso. Madeira velha. Mas seus passos aceleraram sem que ela percebesse. A biblioteca esquecida. Quando abriu a porta seguinte, uma onda de ar frio escapou e tocou seu rosto, como um sopro do passado. A biblioteca era enorme, pé direito alto, estantes que iam até o teto, livros empilhados e caídos no chão, como se alguém tivesse derrubado tudo numa fuga. O cheiro ali era mais forte. Papel úmido, couro apodredido, poeira antiga que se acumulava em cada centímetro. A luz que entrava por uma janela quebrada desenhava manchas de claridade que flutuavam lentamente. Helena pisou num tapete roto e ouviu um som abafado de madeira por baixo. Caminhou até uma escrivaninha central, onde um livro estava aberto, como se alguém o tivesse deixado ali às pressas. Quando se aproximou, percebeu que as páginas estavam amareladas, mas a última anotação era surpreendentemente recente. Letra firme. Data borrada. Uma frase destacada. Ele sabe. Preciso esconder antes que volte. A lareira é o único lugar seguro. Não. Isso não pode ter sido escrito ontem. Quem esteve aqui? Virou rápido. A biblioteca estava silenciosa, mas a sensação de observação era quase palpável. Os livros pareciam olhar para ela, com páginas semicerradas. E então, como se fosse resposta à sua pergunta, um livro caiu sozinho de uma das prateleiras superiores. Caiu aberto, direto aos seus pés. Helena engoliu seco antes de se abaixar. As mãos tremiam. Uma foto antiga escorregou de dentro dele e pousou no chão. Era uma mulher. Vestido longo, cabelos escuros presos, expressão séria. Estava parada exatamente na sala onde Helena encontrara o porta-retratos no dia anterior. Atrás dela, a lareira da mansão. E algo parecia distorcido na parede atrás da lareira. Um formato irregular, como se o tivesse sido mexido. A voz. Helena ficou encarando a foto por alguns segundos. E então ouviu um som baixo, um sussurro, vindo da parede à esquerda. Helena. A voz era lenta, arrastada, como se viesse de muito longe, como se tivesse atravessado a casa inteira. Helena congelou. Um arrepio percorreu sua espinha com força. Quem está aí? Tentou dizer, mas sua voz saiu fraca. Silêncio. Apenas o vento batendo na vidraça quebrada. Ela respirou fundo 3 vezes. Apertou o pano de chão nas mãos para recobrar o controle. É a madeira. É o vento. É só o vento. Mas não era. Porque o sussurro voltou. Mais nítido. Mais próximo.
quase ao lado do seu ouvido. Raiz. Helena deu um passo para trás tão rápido que esbarrou na escrivaninha. O livro caiu no chão com um baque surdo. Raiz. A mesma palavra no espelho. A mesma palavra na foto. O que significava? O retrato de alguém que fugiu. Ao sair da biblioteca, sentiu o corredor mais escuro que antes. As sombras pareciam mais profundas. O ar mais gelado. A mansão respirava mais rápido. Ela tinha certeza. Caminhou até a sala principal de novo, com passos mais rápidos demais, quase tropeçando. A lareira a aguardava. A pedra ainda estava fria. Mais fria do que deveria. Quase gélida. Helena aproximou o ouvido da base da lareira, sem saber muito bem por quê. E ouviu. Som. Raspar. Algo arranhando. Por dentro. Como se algo ou alguém tocasse o outro lado das pedras. Helena recuou, o coração batendo como um tambor. Isso não é normal, sussurrou para si. E nesse momento, antes que ela pudesse pensar no que fazer, a porta da frente bateu com força, ecoando por toda a mansão. Salomé apareceu de repente na entrada, com um olhar que não era apenas irritado, era preocupado. — O que você fez? Perguntou ela, voz tensa. Eu só estava limpando. Salomé olhou para o chão, depois para a lareira, depois para Helena. E então disse algo que fez o peito de Helena gelar. A casa acordou. E você mexeu onde não devia. Capítulo 5. O homem da estrada. O vento começou a soprar com mais força assim que Helena e Salomé se encararam no salão principal. Era como se a casa tivesse ouvido as palavras da mulher mais velha e respondido, empurrando rajadas frias pelas frestas das janelas quebradas. As cortinas pesadas balançavam, projetando sombras que pareciam se contorcer nas paredes. Salomé ainda estava parada na porta como uma sentinela rígida, a expressão dura, olhos semicerrados, como se tentasse decifrar algo apenas pela vibração do ar. Helena, com o coração acelerado, passou a mão pelo braço para afastar o arrepio que insistia em subir pela espinha. — A casa acordou? Ela repetiu, incapaz de esconder o tremor na voz. Salomé não respondeu de imediato. Caminhou devagar pelo salão, como se cada passo pudesse acionar algum mecanismo invisível. Chegou até a lareira, tocando a borda com a ponta dos dedos. — Sabe do que eu estou falando, Helena? Perguntou sem virar o rosto. Eu não sei, ela murmurou. Eu só encontrei umas coisas, uma chave, um bilhete antigo e... Eu... Engoliu seco. Mesmo para si mesma parecia absurdo. Uma voz. Voz? Que voz? Não sei. Mas ela disse... Raiz. A expressão de Salomé ficou rígida, tensa. Por um instante, algo parecido com medo atravessou o seu rosto, rápido demais para ser capturado se Helena biscasse. Não repita essa palavra aqui dentro, garota. Ela alertou, aproximando-se. Certas coisas, certas histórias, não gostam de ser lembradas. Helena deu um passo para trás, sentindo o piso ranger como um aviso. Que histórias? As que não são suas, ela respondeu num tom seco. E então virou de costas, caminhando em direção à porta. Termine seu trabalho e não mexa mais na lareira. Mas eu... Não mexa, Helena. Salomé cortou sem virar o rosto. Para sua segurança. Dito isso, desapareceu pelo corredor como uma sombra. O silêncio voltou a dominar a sala. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Atento, expectante, como se a mansão estivesse esperando alguma reação da nova intrusada. Helena ficou parada por alguns segundos, sem saber se obedecia ou ignorava a ordem. A curiosidade latejava dentro dela como um músculo vivo. Até que um novo som rompeu tudo. Toque, toque, toque. Batidas fortes vindas do portão da frente. Helena arregalou os olhos. Quem procuraria aquele lugar esquecido ainda mais naquela hora? Não devia ser Salomé.
Ela acabara de sumir no corredor oposto. E ninguém na cidade parecia ter coragem de se aproximar daquela propriedade. As batidas soaram de novo. Toque, toque, toque. Mais fortes, urgentes. Helena caminhou devagar até a porta, sentindo o ar a seu redor gelar ainda mais. O corredor parecia estreitar-se à medida que avançava, como se a casa a empurrasse para trás. O cheiro de madeira envelhecida impregnava o ar, pesado como poeira acumulada em décadas. Quando alcançou a porta, respirou fundo e a abriu lentamente. O homem estava ali, o mesmo da estrada. Cabelos escuros, barba por fazer, olhos intensos, mas há alguma coisa diferente nele. O rosto estava mais tenso, mais sombrio, como se carregasse um aviso urgente. Ao vê-la, tirou o chapéu, revelando cicatrizes finas na testa. Eu sabia que você ia voltar hoje, disse ele baixinho. E sabia que não ia me ouvir ontem. Helena segurou a porta com força. O que o senhor quer? E quem é? Me chamo Álvaro Brandão. O sobrenome soou como uma pancada no ar. Um nome importante, quase político, mas Helena não reconhecia. E vim te avisar de novo. Continuou ele olhando para dentro da casa, como se temesse que algo pudesse saltar dali a qualquer momento. Essa mansão não quer ninguém aqui dentro. O senhor não tem nada a ver com isso. Tenho um emprego, preciso trabalhar, não posso ir embora. O homem aproximou-se um passo, a sombra dele se estendendo sobre o batente da porta. Não é sobre emprego, moça. Então sobre o que é? Helena estreitou os olhos. Todos aqui falam em coisas sem explicar nada. Álvaro engoliu a saliva devagar, como se a próxima frase pudesse envenenar o próprio ar. É sobre o que aconteceu aqui dentro em 1974. Helena sentiu um frio mais profundo se espalhar pelo peito. 1974. A data no bilhete. A data escrita junto da chave enferrujada. Álvaro continuou. Alguém desapareceu naquela casa. Alguém importante. E ninguém encontrou o corpo. Nem os objetos, nem as provas. Helena ficou com a boca seca, as mãos levemente suadas. A brisa que vinha da mata trouxe um cheiro de terra molhada e folhas antigas. Eu encontrei uma chave, confessou. Eu acho que ela é desse ano. O homem arregalou os olhos. Então já começou. É assim que a casa faz. Primeiro ela dá pequenas coisas. Depois ela cobra. Helena franziu o senho. Você está falando como se fosse uma maldição. Talvez seja. Talvez pior. Um silêncio denso caiu entre os dois. Até que Helena ouviu. Um rangido longo, vindo do interior da mansão. Como se uma porta tivesse se aberto muito devagar. Álvaro empalideceu. Você ouviu? Ele sussurrou. Helena assentiu devagar. A mansão pareceu soltar um suspiro fundo, quase humano, ecoando pelo corredor. Álvaro deu um passo atrás, visivelmente assustado. Eu não posso entrar, confessou, tropeçando nas palavras. Prometi que nunca mais cruzaria esse portão. Mas você já está dentro da história agora. Helena segurou a chave enferrujada dentro do bolso do casaco. O metal estava mais frio do que antes, quase queimando sua pele. Álvaro apontou para o interior da casa, a voz baixando ao nível de um sussurro desesperado. Não confie em ninguém daqui. Nem mesmo naquela mulher que vive rondando você. Salomé? Principalmente ela. Helena engoliu em seco. Por quê? Ele hesitou, fechou os olhos por um instante e então revelou. Porque ela sabe exatamente o que está escondido naquela lareira. Um vento forte soprou atrás de Helena, fazendo a porta bater na parede. Quando virou novamente para a entrada, Álvaro não estava mais ali. Desaparecera do nada. Nem passos na estrada, nem marca na terra, nem sombra indo embora. Foi como se ele tivesse sido apagado da cena. Helena ficou olhando o portão por longos segundos, paralisada.
O vento balançava os galhos das árvores, fazendo sons que se misturavam com o próprio palpitar acelerado de seu coração. Dentro da casa, algo tornou a ranger. Um som profundo, como se alguém empurrasse pedras atrás da parede. Exatamente onde ficava a lareira. Helena fechou a porta e percebeu pela primeira vez que não estava apenas trabalhando ali. Ela estava entrando, de corpo e alma, numa história que não tinha começado com ela e que agora não a deixaria sair tão facilmente. Capítulo 6. A lareira antiga. O ar dentro da mansão tinha mudado. Helena sentiu assim que fechou a porta atrás de si. Era como se a casa tivesse exalado fundo, tomando fôlego após a conversa com Álvaro, como se estivesse ciente de que ele revelara demais. A madeira do chão estalou sob seus pés, mas dessa vez o som não pareceu aleatório, tinha ritmo. 3 estalos, pausa, 2 estalos, quase como passos. Helena respirou fundo, mantendo a mão dentro do bolso, tocando a chave enferrujada que encontrara no primeiro dia. O metal estava frio como gelo, muito mais frio do que deveria estar. Ela apertou a chave entre os dedos, sentindo seu peso pequeno, mas significativo. O vento que entrava pelas frestas da janela trazia um cheiro característico. Fuligem antiga, misturado com algo mais fresco, como madeira recentemente mexida. A lareira, então. Ela se virou e caminhou de volta ao salão principal. A sala em suspenso. O cômodo parecia mais escuro que o costume. O sol que deveria atravessar a vidração do lado direito estava bloqueado por nuvens espessas que se acumulavam do lado de fora. O ambiente tinha cheiro de pedra fria e poeira, e o piso rangia conforme Helena tentava manter a respiração calma. A sensação de estar sendo observada era forte demais para ser ignorada. A lareira parecia aguardá-la. A moldura de madeira, talhada com figuras em relevo, exibia desenhos que antes ela não tinha percebido tão claramente. Eram raízes entrelaçadas, formando padrões quase hipnóticos, sinuosas, profundas, escuras. Raízes que quase pareciam se mover quando a luz mudava. Helena tocou uma delas com a ponta do dedo. Era mais áspera do que parecia. E mais quente. Ela afastou a mão, perplexa. Como aquela madeira velha poderia estar quente se não havia fogo ali havia décadas? Os arranhões. Helena ajoelhou-se, aproximando-se da boca escura da lareira. O cheiro de fuligem queimava suas narinas, e havia poeira suficiente para deixá-la tonta. Mas algo dentro dela, um instinto que misturava curiosidade e medo, a impulsionava. A pedra interna era marcada. Arranhões fundos, irregulares, alguns antigos, outros nítidos, recentes. Ela passou o dedo por eles. A textura era estranha, áspera demais, funda demais. Não pareciam arranhões de rato, gato ou qualquer animal. Pareciam marcas feitas por unhas. Unhas humanas. Helena engoliu seco. "O que aconteceu aqui?" murmurou. A resposta veio na forma de um estalo atrás de si. Um estalo forte vindo das paredes do salão. Ela se virou rapidamente. Nada. Mas os cabelos em sua nuca insistiam em se arrepiar. A casa observava. A casa escutava. Um mecanismo secreto. Ela respirou fundo e voltou a olhar para a lareira. Notou então uma pedra menor, na lateral esquerda. Levemente deslocada, quase imperceptível. Uma linha fina separava essa pedra das outras, como se fosse possível empurrá-la. As mãos de Helena começaram a tremer. "Não deveria", ela sussurrou. "Salomé disse para não mexer." Mas a voz dela não tinha convicção. E de qualquer forma, Salomé não estava ali agora. E Álvaro dissera que era ali que tudo começara. Helena respirou fundo, colocou o polegar contra a pedra solta e empurrou. Nada. Empurrou de novo, com mais força. Ainda nada.
Foi então que se lembrou da chave. Aquela chave pequena, enferrujada, que parecia inútil. Pegou-a no bolso, virou entre os dedos. O metal estava frio como se tivesse sido deixado no gelo durante a noite. A chave tinha dentes pequenos, delicados, parecendo encaixar em algum lugar muito específico. Helena passou a chave pelas bordas da pedra solta e então ouviu. Clique. Um som metálico. Um mecanismo destrancando. O coração dela disparou. Ela empurrou a pedra de novo e dessa vez ela se moveu, deslizando para dentro como se tivesse sido lubrificada naquela manhã. Um trecho da lareira se deslocou. Não muito, só alguns centímetros, mas o suficiente para expor uma abertura escura, profunda. O buraco na parede. Helena aproximou o rosto, iluminando o interior com o celular. A luz revelou algo inesperado. Um túnel estreito, não mais largo que a largura de um braço. Parecia ter sido cavado às pressas. As paredes irregulares, a madeira reforçando alguns pontos, o cheiro forte de terra úmida e mofo. E havia algo ali dentro, algo embrulhado em tecido. Helena esticou o braço devagar, sentindo o ar frio sair do buraco como se exalasse de pulmões antigos. Seu dedo tocou o tecido. Era áspero, sujo, duro em algumas partes. Quando puxou, sentiu o peso. Pesado demais para ser apenas pano. Com esforço, removeu o pacote da cavidade. Uma nuvem de poeira se ergueu no ar, fazendo-a tossir. Colocou o pacote no chão, sobre o tapete velho. O tecido era marrom, mas manchado. Talvez de tempo. Talvez de algo pior. Com as mãos cuidadosas, Helena começou a desamarrar o embrulho. Primeiro tirou a primeira dobra. O cheiro que saiu dali era terrível. Uma mistura de papel envelhecido, ferro, umidade e algo mais. Segunda dobra. Terceira. O pano enfim se abriu e revelou um caderno de anotações antigo. Capa de couro, fecho dourado quebrado, iniciais gravadas. A.B. Helena arregalou os olhos. Álvaro. Brandão. Ela levou a mão à boca. Mas antes que pudesse pensar ou ouvir novamente, um sussurro. Baixo. Muito baixo. Mais próximo que antes. Raiz. Helena virou-se num sulanco. Nada. Mas a sensação de que alguém acabara de sussurrar aquilo ao pé do seu ouvido era tão real que ela deu 2 passos para trás. O caderno parecia pulsar nas mãos dela, como se tivesse sua própria vida. E então... tum! O impacto forte soou no andar de cima, como se alguém tivesse derrubado algo pesado. Ou caído. Helena levantou o rosto. O teto parecia ranger sob pressão. Poeira caiu do lustre antigo, flutuando como neve cinzenta. Tum. 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 Passos. Alguém estava no andar superior. Ou algo. Helena recuou um pouco, agarrando o caderno contra o peito. A mansão respirava forte agora. Paredes estalando, o vento uivando entre as frestas, portas se mexendo sozinhas. E no meio do caos, uma certeza atravessou a mente dela como lâmina. Ela não estava mais apenas limpando aquela casa. Estava desenterrando algo que não queria ser encontrado. E a mansão sabia disso. Capítulo 7. Segredos de cinzas.
O som dos passos no andar superior cessou tão abruptamente quanto havia começado. O silêncio voltou a cair sobre a mansão, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora era um silêncio carregado, denso, vibrante, como se a casa estivesse esperando a reação de Helena. Ela apertou o caderno de couro contra o peito. As iniciais A, B brilhavam fracamente sobre a luz fraca que entrava pela janela suja. A, B. Álvaro Brandão. Mas o homem da estrada ainda estava vivo. O caderno parecia antigo demais para pertencer a ele. Ou aquilo poderia pertencer a outro Brandão. O coração de Helena acelerou. O ar ficou mais pesado, e a poeira suspensa na luz parecia dançar de maneira estranhamente ritmada, como se alguma coisa, ou alguém, estivesse soprando leve sobre ela. Abrindo o caderno. Helena sentou-se no chão, de pernas cruzadas, mantendo o caderno apoiado no colo. O couro estava frio. Um frio profundo que parecia sair de dentro dele, como gelo antigo. Quando passou os dedos pelas bordas, o cheiro que se desprendeu era peculiar. Papel envelhecido, fuligem, um leve toque de algo metálico e um fundo doce, quase enjoativo. Com cuidado, abriu a capa. A primeira página estava quase ilegível. Tinta corrida, manchas de água, marcas escuras que lembravam cinzas. Mas algo ainda podia ser lido. Diário de 1974. Proibido abrir. Se estiver lendo isto, significa que falhei. Helena sentiu a nuca arrepiar. Folheou devagar. Cada página parecia mais pesada que a anterior, como se o caderno carregasse não apenas palavras, mas também o peso emocional de quem o escreveu. Até que encontrou a primeira entrada realmente legível. 12 de março de 1974. As paredes têm escutado demais. Ela acha que eu estou exagerando. Mas eu sei o que ouvi. A casa murmura meu nome à noite. Helena sentiu a garganta secar. Continuou. 19 de março de 1974. Fui até a lareira hoje. As raízes estão aparecendo outra vez. Elas crescem mesmo sem água, mesmo sem terra. A palavra raízes estava reforçada à caneta, quase rasgando o papel. Uma corrente fria passou pelo pescoço de Helena. Raiz, o espelho tinha dito. Raiz, a voz sussurrara. Raízes, o caderno repetia. Ela virou mais uma página. 3 de abril de 1974. Ele sabe dos documentos. Não posso confiar em ninguém aqui, nem mesmo nela. Se encontrarem o que escondi, me acabam comigo, e com ela também. Helena franziu os olhos. Quem era ele e quem era ela? A mansão parecia responder com um estalar longo nas vigas superiores. Uma poeira fina caiu sobre seu ombro e Helena ergueu o rosto assustada. Não, não estou sozinha aqui, murmurou. Virou outra página. 10 de abril de 1974, madrugada. A letra estava tremida, como se escrita às pressas. Alguém entrou na casa. Ele está procurando o relatório. Procurei esconder tudo na lareira, mas acho que ele sabe. Se me desaparecer, é porque me calaram. Queimaram tudo. Helena engoliu um seco. O cheiro de fuligem ao seu redor ficou mais forte, como se a lareira estivesse acendendo sozinha. Algo naquela frase, queimaram tudo, fez o seu estômago revirar. Continuou. 20 de abril de 1974. Última página. Aqui a letra era quase ilegível. Rasgos, manchas, como se o autor estivesse escrito gritando.
Raízes. Elas estão dentro. Ele voltou. Salomé não deve ver isto. Se encontrar este diário, fuja. Helena deixou o caderno cair sobre o tapete, o coração batendo tão rápido que parecia querer explodir. Salomé! Salomé! Estava aqui em 1974? Helena perguntou em voz alta. O nome dela estava ali, claro, escrito. A advertência. Salomé não deve ver isto. E mais, se encontrar este diário, fuja. Helena levou a mão até a boca, surpresa, medo e dúvida se misturando. Entrou no salão principal ofegante e chamou. Salomé! Salomé! A senhora está aí! Silêncio. O tipo de silêncio que não traz paz, mas sim ameaça. Antes que pudesse decidir o que fazer, um som seco ecoou atrás dela. Tac! Algo havia caído no tapete perto da lareira. Helena virou rapidamente. Um pedaço de tijolo quebrado jazia a poucos centímetros do lugar onde o caderno estivera. Só que o mais estranho é que o tijolo estava queimado por dentro, como se tivesse fogo dentro dele, ou como se tivesse sido exposto a calor extremo recentemente. Esticou a mão para tocar o tijolo. Não conseguiu, porque uma voz sussurrou atrás dela. Uma voz clara, baixa, diretamente ao pé de seu ouvido. Ele está voltando. Helena girou tão rápido que quase caiu de costas. Ninguém. Apenas a mansão, mais escura, mais viva. E nesse momento, o vento soprou com tanta força que apagou a pouca luz que entrava pelas janelas. A sala mergulhou na penumbra total. O caderno permaneceu aberto no chão, a última frase ainda visível. Se encontrar este diário, fuja. Helena sentiu o coração gelar, porque ela sabia, pela primeira vez, com absoluta clareza, que aquele aviso não era sobre o passado. Era sobre o presente, sobre alguém que ainda estava por ali, e ela acabara de se envolver profundamente em algo que não tinha retorno. Capítulo 8. A carta nunca entregue. A escuridão da sala parecia viva. Não uma simples falta de luz, mas uma sombra densa, quase física, que escorria pelos cantos como tinta negra. Helena respirava rápido demais. O peito subia e descia num ritmo tão descompassado que até o ar frio parecia ferir suas narinas. Ela precisava sair dali. Agora. Mas seus pés não obedeciam. Era como se a mansão a segurasse pelas pernas, prendendo-a ao chão. O caderno aberto no tapete, a última frase ainda visível, se encontrar este diário, fuja, parecia brilhar, num tom mais escuro que o restante da página. As letras pareciam afundar no papel, como se tivessem sido escritas com sangue ressecado. A lareira soltou um estalo, quebrando o silêncio com brutalidade. Helena prendeu a respiração. Outro estalo, mais forte. Depois, outro. Era como se algo empurrasse as pedras por dentro. Ela deu um passo para trás, mas bateu a panturrilha na borda da mesa, derrubando um castiçal antigo que caiu com um som seco, ecoando pela sala como um grito abafado. Eu preciso... Ela murmurava, sem concluir a frase. Mas então lembrou-se do objeto embrulhado que ainda estava dentro do buraco na lareira. O segundo pacote, o menor, aquele que ela não tinha puxado antes de encontrar o caderno. Se o diário estava ali, se alguém tinha escondido tudo isso, algo mais valioso devia estar guardado. Algo que alguém matou para proteger. Com um impulso de coragem, ou de desespero, Helena se ajoelhou novamente diante da lareira. A temperatura ali era baixíssima demais, como se uma brisa gelada saísse de dentro da pedra. Ela esticou a mão devagar, sentindo a pele arrepiar-se inteira, até alcançar o pequeno embrulho. O tecido áspero parecia rasgar sua luva de borracha. Um cheiro forte de carvão e ferrugem escapou, fazendo-a tossir. Puxou o pacote. Ele caiu no chão com um baque pesado.
como se algo metálico estivesse dentro. O envelope. Desta vez, o pano que o envolvia era diferente. Não era o tecido grosso do diário. Era mais fino, mas tão sujo de fuligem que parecia ter sido arrastado por entre as cinzas durante anos. Ao abri-lo, Helena encontrou um envelope pardo queimado nas bordas, o lacre de cera partido, um símbolo estampado, uma espécie de espiral com traços que lembravam raízes. As mãos de Helena tremeram. Ela tocou o envelope. Algo dentro dele deslizou, um som de papel antigo. E então, algo duro bateu contra a lateral. Tem 2 coisas aqui, sussurrou. Com extremo cuidado, abriu o envelope e encontrou uma carta escrita à mão, em papel grosso, datada 28 de abril de 1974. Um objeto metálico pesado, envolto em tecido preto, uma espécie de gravador portátil antigo com fita interna. O coração de Helena acelerou. A carta estava amarelada, mas a tinta ainda visível. Ela começou a ler. Helena. Ela regalou os olhos. Seu nome. Em uma carta de 1974. Ela precisou reler 3 vezes para ter certeza. Helena. Se esta carta chegar às suas mãos, significa que a casa escolheu você. Não precisa entender agora, mas há coisas que apenas certas pessoas conseguem encontrar. Helena levou a mão à boca. Não era possível. Não podia ser. Seu nome não estava ali por coincidência. Não assim. Continuou a ler, com os dedos tremendo. Meu nome é Adelaide Brandão. AB, o diário. Eu não tenho muito tempo. Meu marido descobriu que escondi provas contra ele. Ele fez coisas horríveis, com gente desta cidade, e agora quer destruir tudo antes que alguém descubra. Helena fechou os olhos, o estômago revirando. O marido era pai de Álvaro, ela murmurou, sentindo o peso do ar ficar ainda mais espesso. Continuou. Guardei nesta lareira o relatório, o diário e esta gravação. Se você encontrou, significa que a casa confiou em você, e não nele. Salomé sabe da verdade, mas tem medo. Ela viu tudo. Helena sentiu o sangue gelar. Salomé Estava envolvida desde o início. Virou a carta e encontrou mais uma frase, escrita às pressas, tremida. Se ele voltar, corra. As raízes sabem. Helena deixou a carta cair. O som do papel batendo no chão ecoou como uma bufetada na sala silenciosa. Então, ela pegou o objeto metálico, um gravador portátil antigo, retangular, pesado, com botões duros e uma fita interna. Quando ela apertou o botão lateral para verificar se a fita estava presa, o gravador fez um clique. E um ruído de estática fraca escapou dele. Ainda funciona, Helena sussurrou. Colocou-o no chão, respirou fundo e apertou play. Um chiado tomou o ambiente. A mansão pareceu prender o ar. E então, uma voz masculina surgiu. Se alguém encontrar isso, saiba que Adelaide me traiu. Ela sabe demais, mas eu não vou deixar que destrua meu nome. Helena arrepiou da cabeça aos pés. Outra voz entrou na gravação. Uma voz feminina, tremida, com choro na garganta. Por favor, não faça isso. Eu não contei nada. Eu juro. Eu só quero... Um barulho violento. Pancada. Algo ou alguém sendo arrastado. Outra pancada. Um grito abafado. A voz masculina voltou, fria como aço. Ninguém vai encontrar nada. Ninguém vai saber.
As raízes vão engolir tudo. Helena apertou o peito. Estava ficando difícil respirar. Quando ia desligar, uma última frase surgiu, quase inaudível, sussurrada como uma prece desesperada. Se alguém... Helena, me escute. Helena gelou. O seu nome, de novo, na voz da mulher morta. Ela apertou o botão e desligou o gravador, jogando-o no tapete como se queimasse. A mansão ficou em silêncio absoluto, até que, de repente, uma porta no andar de cima bateu sozinha, com força suficiente para tremer as paredes. Helena ergueu o rosto devagar e ouviu pela primeira vez não apenas um sussurro, mas uma voz clara, feminina, vindo das escadas. Ele está aqui. A vela sobre o castiçal caiu sozinha. A lareira soltou um novo estalo. Helena ficou paralisada, porque, naquele momento, soube: o assassino de 1974 não apenas vive, ele voltou. Capítulo 9. O antagonista se revela. O som da porta batendo no andar de cima percorreu as paredes como um trovão surdo. O impacto fez o lustre antigo estremecer, soltando uma chuva fina de poeira que caiu sobre os ombros de Helena como cinzas de um fogo que nunca se apagou. A frase ecoava ainda em sua mente, insistente. Ele está aqui. A voz feminina, tão clara, não deixava margens para a dúvida. Não era vento, não era madeira, não era imaginação. Helena permaneceu imóvel, sentindo o coração bater no peito como um animal desesperado tentando escapar. A mansão parecia prender a respiração junto dela. Nenhum rangido, nenhum sussurro. Apenas o silêncio tenso, aquele que antecede algo terrível. Com mãos trêmulas, recolheu o gravador do tapete. O metal estava estranhamente quente, como se o aparelho tivesse vida própria. Guardou na bolsa às pressas, junto da carta e do diário. Não podia deixar nada ali. De repente, um passo pesado ecoou no andar de cima. Depois outro. Helena ergueu os olhos devagar, como alguém que encara o topo de um penhasco sem segurança. O som das pisadas era irregular, arrastado, como se a pessoa, ou seja lá o que fosse, estivesse carregando peso. A madeira das tábuas superiores rangia de dor, protestando a cada deslocamento. Helena recuou para a parede, colando-se contra o papel de parede descascado. O cheiro de mofo e um leve perfume amadeirado antigo misturavam-se no ar. Os passos seguiram em direção às escadas. Um estalido, outro. Ela olhava para o corrimão antigo, esperando ver uma sombra no topo, mas a curva escura escondia o que quer que estivesse ali. Então um novo som veio. Tac, tac, tac. 3 batidas lentas, como se alguém passasse o dedo pelo corrimão enquanto descia. Helena apertou os lábios com força para evitar um grito. Sem aviso, a porta lateral do corredor abriu-se. Helena quase saltou para trás, mas era Salomé, pálida como nunca, os olhos arregalados, uma mão prensada contra o peito. Você mexeu, eu te disse para... Não mexer! O que você fez, menina? Helena se adiantou, agarrando o pulso da mulher com urgência. Quem está lá em cima, Salomé? Quem é ele? Não sei mais, a mulher balbuciou, desviando o olhar. Os passos no andar de cima pararam. Silêncio total. Salomé engoliu seco. Eu era empregada dele, do pai do Álvaro. O político? Era mais que isso. Muito mais. As mãos dela tremiam. Essa casa viu coisas que ninguém devia ver, coisas que ele mandou fazer. E Adelaide, ela tentou impedir, tentou denunciar. Helena respirou fundo. E por isso ele a matou. O rosto de Salomé pareceu murchar. Eu não vi,
A voz era fraca, mas ouvi tudo. Ouvi como se estivesse acontecendo na sala ao lado. Os gritos, as pancadas, depois o silêncio e o cheiro, aquele cheiro de coisa queimada. Helena lembrou do tijolo incinerado, da fuligem recente, do gravador. "E você nunca contou à polícia?" perguntou, incredulidade cortando o seu tom. Contar o quê? Ele era poderoso, controlava tudo, a cidade inteira. Tinha gente grande do lado dele. Se eu falasse, eu sumia como ela e ninguém ia procurar. Ela parou. Ergueu os olhos, agora brilhando de lágrimas e culpa. Eu devia ter ajudado Adelaide. Não ajudei. Helena sentiu a raiva, a tristeza e o medo se misturarem na garganta. Mas antes que pudesse responder, um som interrompeu as duas. Um passo. Agora, no primeiro degrau da escada. Salomé empalideceu completamente. Ele desceu. O primeiro sinal do antagonista. Helena virou o rosto devagar para a escadaria. A curva da madeira continuava escura, mas algo estava diferente. Uma sombra irregular começou a projetar-se no chão, crescendo conforme o visitante oculto avançava. Uma silhueta, alta, larga, o ombro de alguém. O ar ficou pesado como chumbo. O cheiro de perfume amadeirado encheu a sala. Um perfume antigo, masculino, forte. O tipo de homens poderosos usam para impor presença. Helena reconheceu. Não sabia de onde, mas reconhecia. "Salomé", murmurou ela, com a voz rouca. "Esse cheiro, você conhece?" Salomé apertou a barra do vestido com força. Ele usava esse perfume. O pai do Álvaro. "Mas ele morreu", sussurrou Helena. "Faz décadas." "Dizem que sim", murmurou Salomé, quase como uma reza. "Mas ninguém viu o corpo. Nunca houve funeral. Só sumiu." Helena engoliu seco. "E então quem está descendo?" E então a sombra parou. Logo na curva da escada. A altura denunciava um homem de mais de 1,80 m, braços largos, postura rígida. A mansão pareceu segurar o fôlego junto delas. Um som cortou o ar. O estalo metálico de uma fivela, como se alguém ajustasse o cinto. As cortinas balançaram sem vento. A luz vacilou. O cheiro amadeirado ficou ainda mais forte. E então, uma voz, baixa, grave e muito, muito próxima. "Salomé." Helena sentiu os joelhos quase cederem. Salomé colocou a mão na boca, sufocando um soluço. A voz ecoou mais uma vez. "Salomé. E você trouxe outra. De novo." Helena largou a mão de Salomé imediatamente. De novo? O que significava de novo? Quantas pessoas antes dela a casa havia recebido? Quantas tinham tentado entrar onde não deviam? A sombra deu mais um passo e ficou ainda maior. Helena deu 2 passos para trás, enquanto o coração martelava contra as costelas. E então, pela primeira vez, ela viu. A curva da escada iluminou um par de botas pretas, descendo o último degrau. Polidas, pesadas. Suas solas tinham marcas de barro recente. O barro da estrada. Helena reconheceu o detalhe. O homem que havia observado seu caminho na estrada. O mesmo que ela achou que fosse apenas um morador distante.
Ele não estava protegendo, não estava observando, ele estava esperando. Esperando ela entrar. E agora vinha buscá-la. Quando o rosto dele começou a surgir pela curva da escada, Helena sentiu todo o seu corpo congelar. Ele ergueu o queixo, deixando o ar refletir o contorno de seus traços, e então, num sorriso lento e perigoso, disse: Helena Duarte, finalmente nos encontramos. Capítulo 10. O confronto nas cinzas. O nome dela na boca daquele homem soou como uma sentença. Helena Duarte, finalmente nos encontramos. A voz era cheia, grave, e tinha um eco estranho. Não eco de sala, mas de tempo, como se viesse de um passado espesso, carregado de poeira, sangue e segredos. As botas negras tocaram o chão do salão. Um passo, outro. Cada pisada parecia empurrar uma onda de ar frio pela sala. Helena recuou instintivamente, a mão apertando a borda da parede atrás de si, sentindo o papel descascado rasgar sobre seus dedos trêmulos. Salomé deu 2 passos para trás, como se cada centímetro a mais pudesse salvá-la. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Diziam culpa. Diziam medo antigo. Diziam que aquele momento estava escrito desde 1974. Ele, enfim. O homem surgiu totalmente da penumbra da escada. Era grande, muito maior do que Helena lembrava de ter visto à distância. Álvaro? Perguntou Helena, com um fio de esperança de que aquilo fosse apenas um engano. É você? Ele sorriu com desprezo. Meu neto não tem coragem para isso, nem força. Ergueu o rosto. Sou Ambrósio Brandão. O pai, o político, o homem que Adelaide temia, o assassino que jamais foi preso, o desaparecido, o morto. Mas ali estava ele. Vivo? Ou a mansão o mantinha de outra forma? Helena viu as rugas profundas, mas não havia decadência nelas. Eram como cortes endurecidos na pedra. Os olhos eram escuros, profundos, brilhantes como se algo queimasse lá dentro. Não era um velho comum. Era um velho que nunca deveria ter sobrevivido. Ou nunca deveria ter retornado. O cheiro do perigo. Ele passou a mão pelo corrimão da escada ao descer o último degrau. O ar ao redor dele tinha aquele perfume amadeirado que Helena sentira antes, mas misturado a algo ácido, metálico, como cheiro de ferrugem misturado à pele. Você mexeu onde não devia, garota, disse ele, caminhando devagar pelo salão. Helena deu um passo para trás. Outras? Vocês trouxeram outras mulheres aqui? Ele riu. Um riso curto, seco, sem humor. A mansão escolhe, respondeu ele. E quando escolhe, eu termino o serviço. Salomé arfou, levando as mãos à boca. Eu não trouxe ninguém, gritou ela desesperada. Foi a casa, eu juro, foi a casa que chamou. Ambrósio olhou para ela como quem observa um inseto. Você sempre foi inútil, Salomé. Helena viu o terror na mulher mais velha, o medo que vinha de décadas, o medo de quem já tinha visto um monstro vestir de homem. Por quê? Helena perguntou, recuando 2 passos, sentindo o chão gelado morder suas solas. O sorriso voltou aos lábios dele, devagar, calculado. Ela sabia demais. De mim, dos meus negócios, dos meus acertos e da merda que fiz na época da campanha. Helena respirou fundo. Então, você a matou. Ambrósio inclinou a cabeça como se o gesto fosse elegante. Ela me forçou, respondeu com naturalidade repugnante. E a casa ajudou a enterrar. A mansão rangeu. Sim, rangeu, como se estivesse confirmando. O som fez Helena gelar até a alma.
A fuga começa. Ambrósio deu mais um passo na direção de Helena. Ela recuou, sentindo o ar gelar ainda mais. O vento entrou pelas frestas e apagou a luz que entrava pela janela. Agora o salão estava na semi-escuridão. Salomé tentou correr para o corredor, mas Ambrósio levantou a mão. Não. E a porta bateu sozinha com um estrondo que fez Helena estremecer. Ele olhou para Helena de novo. Eu sei o que você encontrou. Ele apontou a mão para a bolsa dela. Quero o diário, a carta e o gravador. Agora. Helena apertou a bolsa contra o peito. Nunca! Ambrósio suspirou. Não como quem perde algo, mas como quem está prestes a esmagá-lo. Eu estava tentando ser elegante, murmurou. E então ele avançou, correndo pela mansão. Helena virou-se e disparou o corredor adentro. O som dos passos dele atrás dela era terrível, rápido demais para alguém de sua idade, firme demais, preciso demais. A mansão inteira reagia. As paredes estalavam, portas batiam sozinhas. O vento uivava pelos vãos, quase como gritos. Helena correu pela cozinha, pulou uma cadeira caída, escorregou numa poça de água acumulada da goteira. Atrás dela, Ambrósio seguia num ritmo aterrorizante, sem pressa, sem cansaço, como se estivesse apenas caminhando, mas avançando rápido. Você não devia ter voltado para minha casa, garota. Agora ela te quer também. Helena virou à esquerda, entrando no corredor estreito que levava às escadas dos fundos. Um tronco forte se abriu na parede. Uma rachadura enorme percorreu o teto, soltando lascas de madeira. A casa parecia tentar empurrá-la para algum lugar, ou impedir sua fuga. O quarto antigo. Helena entrou no quarto onde encontrara o espelho com a palavra raiz. Fechou a porta e encostou as costas nela, respirando ofegante. O espelho estava lá, alto, rachado, e dessa vez havia mais palavras, como se tivessem sido escritas enquanto ela corria. Não fique aqui. Helena agarrou os olhos. Antes que pudesse pensar, uma sombra densa atravessou o vão por baixo da porta do quarto. Como fumaça. Apoiou-se na porta com toda a força. A madeira gemeu. Um golpe violento a fez vibrar. Abra, disse Ambrósio, do lado de fora. Não precisa sofrer. Helena procurou algo para barrar a porta, mas o quarto estava praticamente vazio. Apenas o espelho, a cama antiga e um armário pequeno. Outro golpe. A porta rachou. Foi então que ela viu o que antes não tinha visto. Atrás do espelho havia uma sombra clara, um contorno de mão. O reflexo parecia chamá-la. Helena virou o espelho. Atrás dele havia um alçapão estreito no chão, um esconderijo. Ela não pensou duas vezes. Puxou o alçapão. A madeira rangeu, liberando um sopro gelado vindo de baixo. A porta final começou a ceder. Achei você, disse a voz de Ambrósio. Helena desceu no buraco, puxou o alçapão e o fechou no exato instante em que a porta do quarto se despedaçou. No escuro das entranhas da mansão, o chão sob ela era de terra úmida. O cheiro era forte, mofo, raiz úmida e algo mais. Algo semelhante ao cheiro que vinha da carta. Era como se Adelaide estivesse ali. Helena engatinhou pelo túnel estreito, segurando a bolsa contra o corpo. O espaço era tão apertado que mal conseguia virar a cabeça. O teto roçava seus cabelos. A terra caía em pequenas torrentes pelos lados. Acima, ouviu os passos pesados de Ambrósio. E então a voz dele, abafada, mas ainda terrível. Eu sei para onde você foi, Helena. Pode rastejar, pode se esconder, mas as raízes sempre levam ao mesmo lugar. O túnel parecia seguir na direção da lareira da sala principal. E cada centímetro avançado era como mover-se dentro de um pulmão vivo. A terra respirava, a casa respirava. Helena engoliu o choro, a poeira, o pânico.
e seguiu engatinhando sabendo que a saída estava perto, mas também sabendo que Ambrósio não desistiria, nem a mansão. Ela não estava fugindo apenas de um homem. Estava fugindo de uma história inteira. Uma história que agora queria tragá-la de volta. E no momento em que surgiu a primeira fresta de luz no final do túnel, Helena percebeu. O confronto estava apenas começando. Capítulo 11. A redenção de Helena. O túnel estreito se afunilava adiante, como se a mansão tentasse engolir Helena inteira antes que ela alcançasse a saída. A terra úmida grudava em seus joelhos. O cheiro pesado de raiz molhada fazia seu estômago revirar. E a falta de ar apertava seu peito com uma força quase física. Atrás dela, os passos abafados de Ambrósio ecoavam. Não exatamente sobre a cabeça, mas como se ele estivesse caminhando dentro das paredes, acompanhando-a pelas entranhas da casa. Você não devia ter vindo aqui, Helena. A voz dele sussurrou de algum lugar que o túnel não permitia identificar. Isso não é seu. Nunca foi. Ela apertou a bolsa contra si, protegendo o caderno, a carta e o gravador como um escudo contra o passado que tentava engoli-la. O túnel terminou abruptamente numa abertura circular, pequena demais para ficar de pé. Helena emergiu num espaço que reconheceu imediatamente. A parte inferior da lareira da sala principal. Estava dentro do mecanismo interno que alguém décadas atrás construíra para esconder segredos. Pela grelha superior, ela conseguia ver o salão. A mansão estava mergulhada numa penumbra avermelhada. Talvez do entardecer, talvez de algo mais sinistro. Mas no salão havia alguém. Álvaro, o neto. Ele estava parado no centro da sala, ofegante, mãos no cabelo, olhos arregalados de puro pânico. Não era para ter voltado, não era para ter voltado, murmurava andando de um lado para o outro. Helena pressionou a mão contra a grelha. Álvaro, chamou em voz baixa. Aqui embaixo. Ele virou-se assustado, procurando a origem da voz. Quando viu a luz tênue refletindo nos olhos dela, levantou a mão à boca. Meu Deus, você está viva! Ajoelhou-se imediatamente, tirando destroços da abertura. Eu ouvi a casa inteira tremendo. O que aconteceu aqui? Helena empurrou a grade com a ajuda dele e finalmente saiu. Suja, ofegante, com poeira grudada até no cabelo. Seu avô, Herfol. Ele está aqui, Álvaro, ele está vivo. Ele congelou. Não, isso é impossível. Meu avô, ele sumiu. Todo mundo dizia que ele tinha fugido, ou morrido, ou... Ele nunca saiu daqui. Helena interrompeu, agarrando seu ombro. A mansão o escondeu, e ele matou Adelaide. Eu tenho provas, todas elas. Ela abriu a bolsa e mostrou a carta, o diário e o gravador. Álvaro arregalou os olhos ao ver as iniciais. Mas isso é da minha avó. O rosto dele começou a tremer. Essa letra, minha mãe descrevia assim. Ela sumiu antes de eu nascer. Helena assentiu com pesar. Seu avô matou-a. Ela tentou denunciá-lo. A respiração dele falhou. Eu não sabia que ele era um santo, mas... matar a própria esposa? Antes que Helena pudesse responder, um bum ecoou pelo teto. Poeira caiu como neve cinzenta. Ambrósio estava vindo. Álvaro ergueu o rosto horrorizado. Ele está vivo? Vivo o suficiente para me querer matar, respondeu Helena, puxando-o pelo braço. Temos que sair daqui agora. Os dois correram pelo corredor lateral, mas a mansão parecia sabê-lo. Portas batiam antes que chegassem a elas. Correntes invisíveis trancavam passagens. A madeira estalava como se algo arranhasse de dentro para fora. A casa, Álvaro murmurou, aterrorizado. A casa não quer deixar. Helena agarrou sua mão com força. Ela não quer ele, sussurrou. Ela quer justiça. No fim do corredor, uma porta se abriu sozinha. Uma porta que antes estava trancada. Helena não pensou.
Puxou Álvaro e entrou. Era a sala onde Adelaide aparecia na foto antiga. O retrato ainda estava no chão. E agora, as feições da mulher pareciam diferentes, menos tristes, quase alertas. O piso tremeu. Ambrósio surgiu na porta, ofegante, os olhos queimando como brasas vivas. Isso acaba agora, disse. Álvaro deu um passo à frente, com a voz quebrada. Vô, é verdade? Avô Adelaide, você... Cala a boca, rugiu o velho. Ela desgraçou minha vida e vai desgraçar a sua também, moleque. Helena empurrou o Álvaro atrás de si. Você não vai mais machucar ninguém, disse ela, voz firme, segurando o gravador. Acabou, Ambrósio. Ele riu, um riso baixo, cortado. Você acha que gravações vão ser suficientes para derrubar um morto? Não são para a polícia, são para isso. E apertou play. A gravação ecoou pela sala. Os gritos de Adelaide, a confissão, os golpes, a voz dele. As paredes tremeram. O lustre balançou violentamente. A casa parecia reagir, como se a verdade fosse um gatilho. Ambrósio deu um passo para trás, pela primeira vez visivelmente abalado. Não, não, não! Berrou, tentando se equilibrar. Mas era tarde. Uma fenda enorme abriu-se no chão, como se a mansão inteira tivesse decidido cuspir seu segredo mais sujo. Ambrósio caiu de joelhos. Helena, gritou, como se pedisse misericórdia à mesma mulher que tentara matar. Não me deixe aqui. Helena sentiu lágrimas arderem nos olhos, não por piedade, mas pelo peso de décadas de dor concentradas ali. Quem devia ter sido salva era Adelaide. E nesse momento, as raízes sob o piso, raízes grossas, vivas, escuras, subiram da rachadura e se enroscaram nas pernas de Ambrósio. Ele gritou, um grito que carregava 40 anos de culpa. As raízes puxaram. As tábuas fecharam-se. O chão se recompôs. Ambrósio Brandão desapareceu para sempre. A casa respirou fundo, um último suspiro longo, quase aliviado, e então silenciou. Dias depois, as provas foram entregues. A imprensa explodiu com o escândalo. A família Brandão, aqueles que nada sabiam, ofereceu a Helena uma indenização generosa. O caso de Adelaide reabriu, e finalmente seu nome foi limpo. Salomé deixou a cidade. Sumiu, sem se despedir. Álvaro assumiu as responsabilidades do passado de sua família e tornou-se aliado de Helena, não inimigo. E a mansão? A prefeitura a isolou, latrou e mandou demolir. Mas antes do primeiro golpe de marreta, Helena parou diante dela. Agora silenciosa, inofensiva, apenas uma construção vazia. Obrigado. Ela murmurou. O vento soprou levemente, mexendo as folhas secas. Parecia um aceno. A redenção. Helena passou meses reconstruindo sua vida. Com a indenização e a repercussão do caso, recebeu convites de trabalho, palestras, consultorias. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha encontrado a si mesma. Não a diretora, não a faxineira, mas Helena Duarte, mulher que enfrentou um monstro, uma casa viva e um passado enterrado nas cinzas. Na mesa de seu novo escritório, ela guardou apenas um objeto da mansão. O porta-retrato quebrado, mas com uma nova foto dentro. A foto de Adelaide. Agora, limpa, restaurada. Um lembrete de que histórias esquecidas podem ser reescritas e de que a verdadeira força não vem do cargo que se tem,
mas do que se faz quando ninguém acredita em você. Helena sorriu, ajeitou os cabelos e abriu a janela. Lá fora, o sol estava nascendo. Um novo começo. Finalmente.